Queridos, vamos estudar a Bíblia? Essa é a nossa maior bênção, a gente poder trabalhar com os valores da palavra de Deus. A gente tem começado uma série de mensagens baseadas em algumas perguntas que Deus ou Jesus fazem, não é, aos seus servos, que tem como propósito não uma resposta, mas tratar o coração das pessoas. Nós já vimos a semana passada algumas dessas perguntas, né? Com Jonas, depois vimos com Elias, e hoje eu quero me basear no texto de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, que conta a história de uma cura, de um pai que está levando o seu filho, que precisava de um milagre. E aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele, muito significativa. Diz assim a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, vieram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. E então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam até aqui, tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse espírito, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aqui nós temos a história de um pai que chega destruído pela dor. O seu filho está adoecido desde a infância. A ideia aqui dessa palavra infância é desde que ele era muito pequenininho. Nós temos 3 palavrinhas no grego para falar de criança, e uma delas é bem pequenininho, é essa a ideia que está aqui. Os discípulos falharam, não conseguiram expulsar aquele demônio. Os escribas que estavam lá, no meio do sofrimento desse homem, estavam discutindo teologia. E a esperança de uma solução estava agonizando no coração daquele pai. E então o pai, quase sem forças para crer, sussurra: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós.
E Jesus responde com uma pergunta curadora. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Essa pergunta conduz tudo que a gente vai pensar aqui nessa mensagem. Por que Jesus faz aquele questionamento? Se podes, tudo é possível ao que crê. Porque há perguntas que o Senhor nos faz que mudam o rumo da nossa vida. Eu não sei você, mas eu já me deparei com momentos na minha vida em que eu estou conversando com Deus e às vezes até reclamando, né? Eu não sei se você reclama, mas às vezes eu reclamo, tenho que falar a verdade, faço lá as minhas reclamações, as minhas reivindicações diante de Deus. E aí às vezes Ele me responde com uma pergunta. E essa pergunta geralmente é para mudar o rumo da minha mente, mudar o rumo da minha história, me dar uma outra perspectiva de vida. Eu me lembro de uma ocasião que estava muito enfermo, fiquei 3 meses afastado do ministério por causa dessa enfermidade. E quando parecia que eu ia melhorar, eu piorava. Quando eu achava que eu tinha forças, levantava para fazer alguma coisa, meia hora depois eu já não aguentava mais. E tão preocupado com tudo, e comecei a reclamar e falei: Deus, mas por que o Senhor está permitindo tudo isso? E etc, etc. E naquela ocasião, Deus me fez algumas perguntas muito profundas, que mudaram o jeito de eu ser pastor. Naquela época eu pregava 12 vezes por semana. Você não imagina o que é pregar 12 vezes por semana, que você tem que preparar 12 sermões, não é tão fácil assim. E não parava de trabalhar. E naqueles 3 meses, porque eu não sabia responder às perguntas que ele me fazia, Deus me direcionou para um outro estilo de ministério, que foi com grupos pequenos, que foi treinando liderança. E ao invés de pregar 12 vezes por semana, a igreja pregava muitas vezes, porque todo o povo de Deus estava fazendo a obra. Há perguntas que mudam o rumo da nossa vida, e essa foi uma delas. Nessa manhã, eu queria pensar no que essa pergunta está revelando para esse homem. Hoje à noite eu vou falar sobre a multidão, sobre os discípulos, mas de manhã eu quero falar sobre esse pai. O que essa pergunta revela para esse pai? Primeira coisa que a gente vai aprender é que essa pergunta vai revelar que a fé desse homem estava doente. Sabe, não é apenas o corpo que fica doente, mas a alma fica doente. E quando a alma fica doente, queridos, a nossa fé fica doente. E esse homem estava com a sua fé adoecida. Jesus estava tentando revelar que a incredulidade que esse homem estava vivendo, porque ele vai dizer: creio, mas me ajuda a crer, porque eu estou vivendo esse momento, é que a incredulidade nem sempre começa na nossa mente. Às vezes nós imaginamos que a incredulidade tem a ver com os nossos sofismas, com as nossas ideias, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas teorias. Mas Jesus vai revelar aqui para a gente que muitas vezes a nossa incredulidade nasce numa alma ferida, nas dores que a gente carrega dentro da alma. Às vezes a incapacidade de crer é uma defesa de quem já sofreu tanto, de quem foi marcado pela dor de tantas maneiras, e que para não sofrer mais uma vez, prefere não crer. E sabe, às vezes não é só em Deus que não crê. Não crê mais na família, não crê mais em si mesmo, não crê mais nas pessoas, até as mais significativas. Por quê? Porque tem medo de sofrer. E aí, o que essas pessoas fazem? Eles tentam, para não sofrer mais,
limitar a esperança. Eu não quero sonhar muito, eu não quero projetar muito, porque quem sabe eu tenha que me frustrar de novo, e eu não quero me frustrar outra vez. Eu não sei se você já viveu um momento da sua vida assim, em que você tem que fazer essa luta interior, confio, não confio, creio, não creio, espero, não espero, projeto um sonho ou não, ou fico quietinho no meu canto. Eu creio que era isso que ocorria com esse pai. A história vai nos revelar aquilo que esse homem estava vivendo, uma dor longa. Essa dor estava acontecendo por muito tempo. Desde pequenininho essa criança estava vivendo isso. E esse encupridar da dor vai gerando essa desesperança dentro de nós. Um amor impotente. Você pode imaginar esse pai que há muito tempo, talvez ele estivesse pensando assim: eu tenho tentado tudo para que o meu filho tenha uma vida melhor, mas eu não posso, eu não consegui. Você já viveu situações assim, que você ama muito alguém, está querendo o bem daquela pessoa e você não consegue? É uma mistura estranha dentro do coração da gente. Às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente tem culpa, às vezes a gente fica procurando quem é o culpado. Mas dentro da gente o que a gente sente é um amor impotente. A visão do filho se autodestruindo, você pode imaginar a dor disso? No fogo e na água, e você a todo tempo olhando para ver se tem algum outro perigo que a gente não tentou ou não protegeu. Quanto sofrimento, quando por alguma falha, que nem é falha, um acidente, ele não previu um lugar, uma coisa, e de repente aquela criança está sofrendo no seu próprio corpo coisas tão ruins. De repente, a dor de levar os discípulos de Jesus, talvez ele tivesse ouvido falar muito bem de Jesus e dos discípulos, porque esses discípulos tinham saído de aldeia em aldeia, porque Jesus os havia enviado com autoridade e poder para expulsar demônios e curar doenças, e eles fizeram isso em muitos lugares, e de certo esse homem ouviu: olha, tem um grupo, tem Jesus, mas tem os seus discípulos, ele está lá. E eles não puderam fazer nada. E o pior, ele com o filho, nessa condição, agora vira tema de debate teológico. Estão lá brigando, discutindo, os escribas com os discípulos de Jesus sobre teologia. E o filho lá, doente. Eu imagino a luta interior. E a luta interior desse homem não era doutrina, mas era a esperança que estava morrendo. Você já viveu momentos assim, que parece que a tua esperança está morrendo? O que Jesus queria revelar é que a nossa falta de fé nem sempre é rebeldia, mas é trauma que nunca foi curado, é dor que lacera a alma. É interessante porque a gente vê isso acontecer no corpo da gente. Se você perguntar aos fisioterapeutas, você vai descobrir que as pessoas, algumas pessoas, e na verdade muitas pessoas, que têm o braço imobilizado por muito tempo, põe lá uma tipóia, põe lá um gesso por muito tempo, digamos 2, 3 meses, dependendo da enfermidade. Quando eles tiram aquele gesso, não é? Ainda que o músculo esteja perfeito, ele desaprendeu a fazer os movimentos, e você na fisioterapia tem que reensinar aquele músculo, para que ele aprenda a funcionar. Às vezes a nossa vida é assim, a fé, a alma fica ferida,
E apesar dela não estar morta dentro de nós, ela está imobilizada pelas dores. Não é rebeldia, é dor. Não é falta de Deus, é excesso de pancada da vida. E a pergunta de Jesus para aquele homem, se podes, foi para desengessar a fé que tinha parado de se mover. E às vezes Jesus nos coloca diante de circunstâncias, Ele faz perguntas, Ele toca o nosso coração, porque a nossa fé está engessada, e Ele precisa quebrar esse gesso e colocá-la em movimento novamente. Talvez como aquele pai, você tenha chegado aqui sem a capacidade de crer em nada, nem em ninguém. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Jesus que fez a pergunta é quem não somente nos dá a resposta, mas trata o nosso coração. Ele pergunta para cada um de nós o que é que está doendo. Ele revela como a nossa dor tem afetado a nossa fé e a nossa esperança. Porém, Ele revela também o seu poder amoroso, que nos ajuda em toda e qualquer situação. E Ele vai acrescentar: tudo é possível àquele que crê. Hoje Jesus quer entrar e encontrar você em meio à sua dor e revelar como ela está afetando a sua capacidade de crer e viver o poder do nosso Salvador. E foi o gesto do Senhor que abriu o coração do Pai para pedir ajuda, não só para que o filho fosse curado, mas para que a sua fé adoecida fosse tratada. E é interessante aqui na versão antiga da Bíblia, que diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. E eu acho que teve um tempo aqui, e em seguida ele diz: ajuda a minha incredulidade. É por isso que, chorando, ele clama a Jesus: ajuda a minha incredulidade. Não cure somente o meu filho, mas cure a minha alma que está doente. E hoje eu desafio você a fazer a oração desse pai: me ajude em minha incredulidade, cure a minha alma doente. Porque o milagre não chega enquanto a gente não for tratado pelo Senhor. Mas a história não para aí. Olha que coisa tremenda. Essa pergunta vai revelar que até uma fé imperfeita encontra o caminho da oração. Até uma fé imperfeita, como desse homem, machucada, vai encontrar um caminho tremendo, maravilhoso, preparado por Deus, para mim e para você, que é o caminho da oração. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. A pergunta de Jesus ao pai, como vimos, revelou a ferida, mas também a resposta do Senhor revela a maneira como Ele lida com aqueles que estão feridos. Como é que Ele trata? Qual é o caminho da restauração? Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê. Repete comigo: tudo é possível ao que crê. Até essa cura, que parece impossível. Tudo é possível ao que crê. Nada está fora do alcance de Deus. Nada está fora do alcance de Deus. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E esse plano é um plano de amor e misericórdia. Tudo é possível ao que crê. A fé
que Deus está trabalhando em nós, em Cristo Jesus, não é a construção de uma utopia, mas é a esperança que se firma no amor. Olha que coisa tremenda. Por que eu posso confiar que esse Deus que pode todas as coisas está cuidando de mim? Esse é o tratamento de Jesus aqui. É por causa do amor dele. Esse amor tremendo dele. Ele não é apenas suficientemente poderoso para curar. Ele não é suficientemente poderoso para criar o universo. Ele é suficientemente amoroso para deixar o seu céu e para socorrer os aflitos de alma. Então, é Ele que está tratando a minha alma. Jesus ajuda aquele homem, mas nos ajuda a ter fé toda vez que Ele planta no nosso coração uma semente de esperança. O que é a semente de esperança que Jesus planta no nosso coração? Não é a promessa de que você não vai ter problemas, não é a promessa de que você não vai ter enfermidades, não é a promessa de que você não vai ter dores, não é a promessa de que ninguém vai morrer. Queridos, todos nós vamos morrer. Se a gente tem uma certeza, é que se Jesus não voltar, esse corpo vai falhar um dia. Essa é a única certeza que você tem. Então, qual é esse tratamento que Ele está dando? Quando Ele coloca uma semente de esperança, Ele está dizendo para você: filho, eu estou no controle de todas as coisas e eu não perdi o controle da sua vida. Filha, você é amada, minha, e eu não esqueci de nenhum detalhe. Segura na minha mão e anda comigo. Eu vou guiar você nos próximos passos. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho um plano para a sua vida. Toda vez que Ele planta sementes de esperança, Ele vai adubando essas sementes de esperança com o amor dEle. E é o amor dEle que nos fortalece. Às vezes, como a irmã que está aqui, tem que usar uma cadeira de roda, não é? Mas nós fomos lá na sua casa outro dia, eu nunca vi alguém mais feliz na minha vida, batendo papo, contando história, e está aqui, um casal maravilhoso, porque esse Deus aduba a esperança da nossa alma com o seu amor. Às vezes a gente tem um desafio tão grande, aqui tem tantas histórias aqui, eu não preciso contar, vocês conhecem tantas histórias que tem aqui, mas Jesus não deixou de semear esperança, não deixou de dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre que a esperança é arrancada do nosso coração, um pedaço de nós morre. Quando Jesus planta a esperança, Ele está dizendo: não terminei de escrever a tua história, anda comigo. A tua história está diferente do que você imaginou, mas sou eu que estou escrevendo algo novo para você. Segura na minha mão. Quando a esperança sai do nosso coração, nós nos tornamos pessoas tremendamente duras, insensíveis, porque a gente não quer morrer mais um pouquinho, a gente não quer sofrer de novo. Mas aí Jesus começa a tratar a nossa vida, colocando em nós uma nova esperança, um novo sonho, uma nova possibilidade, que não vem de nós, mas vem do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Algum tempo atrás eu fui conhecer um ministério lá nos Estados Unidos, chamado Joni and Friends. Joni hoje é uma senhora de 70 e tantos anos, eu não me lembro bem a idade dela, mas ela na sua adolescência teve um acidente, ela foi mergulhar num lago
e bateu a sua cabeça numa pedra no fundo daquele lago e fez uma fratura aqui na cervical, e ela desde aquela data se tornou tetraplégica. Essa jovem passou por uma série de crises, uma série de lutas na sua vida. Ela no seu livro, ela conta essas histórias. O livro dela se transformou num filme produzido pelo ministério do Billy Graham, e ela conta as suas angústias, a sua tristeza, os abandonos, o namorado que deixou dela, um monte de coisa que aconteceu, e o desejo dela morrer, e a falta de sentido na sua vida. E eu fui visitar o ministério dela. Ela tem um ministério fortíssimo lá nos Estados Unidos. E nós estávamos ali no momento de devocional do ministério. Eles têm uma capela dentro do ministério. E a gente estava no meio daquele culto devocional quando essa irmã entrou na sua cadeira de rodas, tetraplégica, amarrada na cadeira, porque ela não tem controle do seu corpo. Então, se colocarem ela só na cadeira, ela vai escorregando, vai caindo. Mas aquela mulher entrou cantando e louvando a Deus no meio da adoração. A gente ouvia aquela voz ecoando a alegria dela. Eu confesso que eu fiquei arrepiado. Passei o dia com ela, gravamos programas juntos e comecei a conhecer aquela mulher. Que história linda, que plano de Deus. Ela era levada por Billy Graham para dar o seu testemunho nas cruzadas internacionais. Ela começou aquele ministério escrevendo o seu livro, contando a sua história. Aquela mulher já escreveu com a boca 50 livros. Ela é uma artista plástica, pinta quadros com a boca. Eu ganhei um quadro dela pintado, na verdade uma gravura de um dos quadros dela pintado. Uma líder de ministério no mundo. Ela tem um programa de rádio nos Estados Unidos que é um dos mais ouvidos na América, pregando a palavra de Deus. Quando Deus coloca uma semente de esperança, o milagre já começou a acontecer. E Ele reescreve a nossa história segundo o propósito que Ele tem. E esse é o grande milagre. Se podes, tudo é possível ao que crê. Agora o segredo é, você pode confiar a sua vida do jeito que está nas mãos do Todo-Poderoso e deixar Ele conduzir você pelo caminho e te dar sentido e significado nas coisas que Ele mesmo está ajudando você a viver. Esse é o segredo, esse é o caminho. Quando Jesus falou essas coisas, Ele colocou o Pai na dimensão de uma nova possibilidade da sua graça, de uma nova descoberta do seu amor, de um novo momento de vida, de um novo começo de esperança. E foi justamente essa semente de esperança que fez aquele homem dar um pequeno passo de fé. E foi muito pequeno mesmo. Quando ele disse, Jesus falou para ele, olha, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, eu acho que foi assim, na mesma hora. O que ele falou? Creio, eu creio. Mas, eu acho que não deu muito tempo, alguns segundos, ele entrou em conflito com ele mesmo. Será que eu creio mesmo? Se a cura do meu filho só depender da minha fé, eu estou perdido. E por isso eu acho que naquele intervalinho de tempo ele completa, dizendo, ajuda-me na minha incredulidade. Olha que coisa tremenda. Eu acho que naquele intervalo veio dúvida, veio medo, veio um desejo de crer, mas uma luta na alma. Eu acho tremendo porque
eu me vejo nesse homem. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu sou pregador do Evangelho, mas quantas vezes na minha vida eu disse: Senhor, eu creio, mas depois eu digo: eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. E você? Mas eu acho tremendo, porque mesmo uma fé imperfeita encontra o caminho da oração, o caminho do tratar com Deus, e Deus trabalha a nossa vida. E nesse momento que este homem nos ajuda a entender a dinâmica da fé. Uma fé imperfeita pode descobrir o caminho da busca e do poder da oração. E é por isso que ele olha para Jesus e grita por socorro. Não somente socorro para o seu filho, mas para ele mesmo. E aí a semente da esperança que Jesus semeou no seu coração, que precisava ser tratada, regada pela graça, recebe uma força que não é dele, mas vem do céu. E essa é a beleza. Toda vez que você cai diante de Jesus, confessa aquilo que você é, pecador, necessitado, que mesmo a sua fé imperfeita, você abre a porta para que na graça infinita de Deus, o Senhor Todo-Poderoso invada a sua humanidade. E Ele começa a injetar algo novo, uma força que não é tua, uma visão que não é tua, uma esperança que não é tua, uma capacidade que não é tua, mas que veio direto do céu, porque é graça de Deus. Eu acho interessante porque na tecnologia de hoje, os nossos celulares, quando chega para a proteção da bateria, quando chega um limite mínimo de energia, ele desliga. Não chegou ao zero, mas ele desliga, não é? Porém, mesmo que ele desligue, se você tiver que fazer uma ligação de emergência, ele funciona. Sabe, esse celular não é capaz de abrir a internet, ele não atualiza aplicativo, mas ele clama por socorro. E sabe, a oração de emergência também chega ao céu. A oração, quando a gente está no limiar, lá embaixo, no finalzinho da bateria, também chega ao céu. Por isso aquele homem gritou: ajuda-me na minha falta de fé. E mesmo essa fé imperfeita pode alcançar os maiores milagres quando entendemos que o caminho não está em nós mesmos, mas está numa graça soberana, maravilhosa, incrível do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é favor que eu não mereço, que não tenho competência para tê-la, mas Ele vai derramar sobre nós. Talvez você esteja no limiar da sua bateria, tem menos de 1%, mas a chamada de emergência para o céu funciona. Funciona. E sabe, a gente vai aprender nesse contexto uma coisa incrível. Eu quero dizer para você que fé não é pensamento positivo. Tem gente que está imaginando que fé é pensamento positivo. Não, eu vou crer, vou botar minha mente para funcionar, mas não procede de você. Você não tem força nem para ter fé, você precisa da graça de Deus. Sabe, fé não é poder da mente ativado, nem é o mantra que você joga para o universo para trazer alguma coisa para você. Não é o segredo, não. Fé é algo tremendo. Fé não é uma arrogante crença na vitória. Ao contrário, fé é uma humilde dependência da graça e misericórdia que procede do Todo-Poderoso. Eu sei que eu não posso, eu sei, mas eu creio que tu podes. Tenha misericórdia de mim. Que oração poderosa foi o clamor daquele homem.
não somente para o seu filho, mas para que ele pudesse crer na esperança semeada pelo nosso Senhor. E foi esta oração simples, porém tremenda, poderosa, que abriu uma sequência de ações restauradoras de Jesus. E aqui a gente vai aprender uma outra lição incrível. Muitas vezes os milagres de Deus não são atos que acontecem de uma única vez, mas eles são processos de restauração na nossa vida. E foi isso que aconteceu aqui. Muitas vezes nós precisamos atravessar algumas etapas na fé, mas o melhor é que Jesus é que conduz cada uma das etapas. E como foi aqui a resposta a essa oração? Primeiro, o Senhor tratou o coração do pai. Quando ele está conversando, quando ele pede para o pai contar desde quando, Jesus não precisava saber, ele já sabia de tudo. Por que ele está falando? Oh, conta para mim, desde quando está acontecendo isso? Porque aquele pai precisava falar das suas dores. A cura começa na alma. Uma alma ferida não consegue nem crer. E aí o Senhor está dizendo, conta para mim a tua história, conta para mim a tua história. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa muito querida minha, cheia de dores, e o Senhor me levou a fazer uma coisa diferente. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu estava lá conversando com essa pessoa, eu falei, feche os seus olhos, e agora você imagina que você está num corredor, onde tem muitos quadros da sua vida, e Jesus vai andar com você nesse corredor. Pega na mão dele. Aí aquela pessoa simbolicamente segurou na mão assim. Fecha o seu olho. Caminha com Jesus nesse corredor. E agora vai contando para Jesus os quadros que você está vendo. E aí ele diz, Jesus, esse quadro aqui, eu estou lembrando disso. E contou aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E quando chegou no final do corredor, eu disse, o que Jesus está fazendo? Ele começou a chorar e disse, Jesus tirou todos os quadros da parede, carregou debaixo do braço e está levando com ele. Às vezes a cura começa dentro da nossa alma e a gente tem que tratar-se com o Senhor, falando da nossa alma. Talvez Jesus hoje vai falar para você assim, conta para mim a tua história. Ele conhece tudo, mas é que você tem um olhar, uma percepção dessa história que é exclusivamente sua. E quando você está contando, Jesus está tratando o seu coração assim como ele tratou o coração desse pai. Mas não parou aí, olha que coisa linda. Versículo 25, 26 diz assim, Jesus vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entres nele. E ele gritando e agitando muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Aqui eu acho outra vez Jesus tremendo, maravilhoso. Porque muitas vezes as batalhas da fé vão além daquilo que nós consideramos natural. Queridos, tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não são normais. Não tem uma explicação lógica. Fazem parte de uma batalha espiritual. E por isso, Jesus agora, depois de ouvir o coração desse pai, ele repreende as forças demoníacas em ação, que precisavam ser destronadas da vida daquela criança, daquele garoto. Mas, às vezes, Jesus vai ter que fazer isso no meu coração, na minha vida e na sua vida. Ele vai ter que intervir com poder e destronar as forças do mal que estão arraigadas. Isso a Bíblia chama de libertação.
Por quê? O milagre não aconteceu imediatamente. Tratou o coração do pai e agora tratou as forças do mal que estavam agindo. E às vezes, queridos, na nossa batalha da fé, a gente vai ter que ver Satanás destronado em tantas coisas da nossa vida. E o Senhor vai lá e vai quebrar mesmo, vai acontecer. Só Jesus pode libertar. E eu vou dizer para você, mesmo uma fé imperfeita pode descobrir o caminho da oração que move o coração de Deus e nos ajuda nos enfrentamentos espirituais que vivemos. Eu quero dizer para você uma coisa tremenda: toda a autoridade no céu e na terra está debaixo de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que não há outro nome mais poderoso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele está dizendo, em lugar nenhum. A palavra de Deus nos diz que o Pai entregou todo o reino nas mãos de Jesus, até que Ele coloque todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Palavra do Senhor Jesus. E quando toda essa vitória for completada, Jesus vai entregar o reino de novo ao Pai e dizer, completei a minha tarefa. A palavra de Deus diz que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, derrotou todo o poder das trevas. A palavra de Deus diz o seguinte, que lá em Apocalipse 12, que quando Jesus subiu aos céus, ressuscitado, uma outra coisa tremenda aconteceu. O inimigo que passeava pelo céu e afrontava o Deus Todo-Poderoso, como você vê lá no caso de Jó, que está lá na Bíblia, ele foi expulso dos céus. Ele não pode entrar lá mais nos lugares celestiais, porque Jesus conquistou para nós essa vitória. Não é que Jesus não pudesse ter expulsado antes, mas Ele conquistou a nossa salvação primeiro, para que nós não fôssemos condenados com Satanás. Olha o amor de Deus, aguentar Satanás passeando lá, está louco, é só porque Ele ama você. Então quando Ele entra na tua história, Ele destrona o poder das trevas. Você vai orar e você vai ver coisas que você vai dizer, como é possível isso? O Senhor vai estar intervindo, e é isso que Ele fez. Mas não para aí, olha que coisa tremenda. Quando aquele menino foi liberto, todo mundo pensou que ele tinha o quê? Morrido. Não é isso mesmo? Ele estava lá estatelado no chão. E aí Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele ficou em pé, diz a Bíblia. O menino parecia morto. Ele precisava ser soerguido, sustentado, acompanhado passo a passo. E sabe, nós precisamos de Jesus para a nossa libertação, mas precisamos do seu toque, do seu carinho, da sua condução, para nos levantarmos novamente no meio das nossas batalhas. A mão do Senhor que tocou o coração do Pai, a mão do Senhor que expulsou os demônios, é a mão do Senhor que nos levanta e nos põe de pé de novo. Entende? E aí Jesus, nesse processo santo, Ele diz, comecei essa boa obra, mas não terminei, segura aqui na minha mão e vem comigo. Às vezes a gente acha que um milagre foi feito, acabou. Não, não acabou. Começou uma jornada onde você é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, segurando na mão dEle, e vai seguir em frente. Sabe, a mão do Senhor continua estendida, e todos nós precisamos de um processo de restauração que vem do céu. Cada um numa área diferente, mas eu preciso e você também. Alguns precisam ser tratados no seu coração, outros precisam de libertação de vida, outros precisam de milagre, ou precisam de tudo isso junto. Mas nós todos precisamos ser soerguidos e acompanhados pela graça. Ser discípulo de Jesus é diferente de ser adepto de Jesus. Os adeptos vão embora, os discípulos continuam caminhando com Ele, porque sabem que precisam aprender mais e mais do seu Senhor.
Hoje Jesus está aqui, passeando entre nós. E Ele está dizendo, olha, se posso, tudo é possível que crê. Você já conheceu o meu poder? Então agora segura na minha mão, porque você precisa ser levantado. E Ele está dizendo, dá a mão para mim, vem aqui comigo. Porque a mão dele já está estendida para nós. Olha, mesmo que a sua fé seja imperfeita, o seu clamor por ajuda, até em crer, em confiar, até para dar os primeiros passos, é tremendamente poderoso. E hoje eu vim aqui para dizer para você, é tempo de clamar. Quem sabe com lágrimas, ajuda-me em mim, na minha incredulidade. Porque hoje o Senhor quer plantar sementes de esperança que deem frutos de fé. Uma esperança que vai além da dor, do cenário que o cerca, dos nãos que você já recebeu, da impotência humana. A esperança que Ele semeia é sempre maior que os eventos que nós necessitamos, tem o tamanho das possibilidades de Deus. Eu acho tremendo isso, que Deus tremendo. Às vezes a gente está olhando só para isso aqui, só para esse problema. E o Senhor falou assim, olha filho, eu tenho tanto mais para você. Isso aqui só você, só isso. Segura na minha mão porque eu tenho algo extraordinário para a tua vida. Hoje Ele nos convida a permitir que esta semente seja colocada no nosso coração, regada pelo seu amor, que gere fé, capaz de você crer e confiar na mão do Senhor que sustenta você e o conduz segundo os seus propósitos. Eu venho aqui hoje desafiar você a fazer como aquele pai. Jesus está dizendo para você, filho, tudo é possível ao que crê. Como é que você vai responder? Eu gostaria que você pudesse responder com aquele homem. Senhor, eu quero crer, mas ajuda-me na minha incredulidade. Porque aí a gente abre as portas da alma para Jesus conduzir o nosso caminho. E querido, não importa o que tem aí diante de você, você não vai estar sozinho. O Senhor vai conduzir você pelos caminhos da vida. Lembra daquela pessoa querida? Aquela pessoa querida pôde ver Jesus pegar os quadros da sua história e carregá-los. Sabe o que eu acho interessante? É porque eu conheço bem a vida dessa pessoa, tenho comunhão com ela até hoje. Os quadros que ele viu profeticamente na sua mente, carregados, eles foram sendo tirados das janelas da alma, pouco a pouco. Deus teve que tratar várias situações, vários contextos, mas ele sabia que Jesus que tirou o primeiro quadro, ia tirar o segundo, que ia tirar o terceiro, porque o amor daquele que segurava na mão dele, estava ali dentro da sua alma. Todos nós temos os quadros na nossa parede da história, e alguns que estão afetando completamente a nossa vida. Nossa alma ferida gera uma fé ferida. A nossa alma machucada pela descrença nos impede de dar passos maiores na fé. Mas é tão gostoso porque Jesus pega a gente no lugar em que está e diz: vem comigo, filho. Vem comigo, vem para o próximo passo, vem para o próximo passo, vem para o próximo passo. E a gente vai vendo
as coisas de Deus acontecendo. Eu acho, essa é a minha opinião, que quando aquele pai viu Jesus repreender aqueles demônios, e o menino estatelado, e a multidão gritando, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Como é que você estaria se estivesse no meio daquela multidão? Cheio de fé? Eu acho que ele estava cheio de medo, mais impotente do que antes. Mas eu posso imaginar o que aconteceu no coração daquele pai, quando Jesus foi lá, pegou a mão do filho e o ergueu. Uau! Ele não morreu. Está começando um novo tempo. Eu acho que ele teve que reaprender a vida, porque a vida dele todinha era cuidar para o filho não cair, cuidar para o filho não se queimar, cuidar. E agora, o que ele faz com o tempo que ele tem? Acho que Jesus teve que tratar com ele em outras coisas. E essa é a beleza. Ele não nos dá apenas um milagre, Ele é o milagre na nossa existência. Aleluia! É isso mesmo, Ele é o milagre. Ele é o meu milagre, Ele é o seu milagre. Eu vim aqui hoje dizer para você que veio cansado, machucado, como eu tantas vezes cheguei na presença dEle cansado e machucado, e gritei por socorro, a gritar por socorro, e a confiar no processo que Ele tem para a minha vida. Gritar por socorro é fácil, muito simples. Agora, confiar no processo é entrega. A gente segura na mão dele e deixa ele conduzir a nossa vida. E nessa manhã eu queria exercitar a oração de uma fé incompleta. Eu queria colocar nas mãos de Deus o que está afligindo a sua alma, mas não só o fato, porque o fato você vai resolver e amanhã vai ter outro, mas se permitir conduzir pela graça e dizer: Senhor, eu vou segurar na tua mão, eu não entendo nada, eu não consigo compreender, eu nem sei o que pedir, mas eu vou segurar na tua mão porque eu creio que o Senhor me ama e tem um plano para a minha vida. E eu quero orar por pessoas assim. E se hoje você veio aqui, o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E sabe, quando o Espírito Santo fala, a gente sabe que Ele falou com a gente, que não falou com o vizinho não, falou comigo. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, eu quero convidar você para a oração da fé. Você vai vir aqui à frente, a gente vai levantar um clamor pela tua vida. A gente vai pedir que uma fé incompleta seja recebida pelo Senhor, que você tem tantos limites e tantas dores, mas que Ele pode te conduzir, então que Ele segure na tua mão e te guie nesse espaço. Então, se há alguém aqui que o Espírito Santo trouxe aqui, está ministrando, vem para cá agora, em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Se tem uma família que a quem o Espírito Santo está falando aqui, pode vir agora, em nome de Jesus. Está falando com você? Vem agora, em nome de Jesus. Você ouviu a voz do Espírito? Chega aqui para frente agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo da gente pular no colo de Jesus, com toda a fé, com toda a esperança. Vem aqui, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está ministrando. Você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração? Então vem, em nome de Jesus. Não se envergonha de Jesus não, Ele não se envergonhou de você. Vem para cá, vem agora em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor está falando nessa manhã. Está ouvindo a voz? É para você que o Senhor falou, é com você. Então vem, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Ele é um milagre, lembra disso, Ele é um milagre, Ele é um milagre, Ele é um milagre. Vem, em nome de Jesus, vem. E a gente vai levantar um clamor de fé e esperança naquele que é poderoso,
não apenas para tratar o momento histórico que a gente está vivendo, mas para nos conduzir pelo caminho da vida. Tem mais gente que o Senhor está falando aqui hoje. Sabe, o Espírito Santo fala com você, mas toca no coração da gente. Não luta com Deus não, deixa o Espírito de Deus tratar a sua alma, por favor. Chega, vem em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, vem, pode vir, em nome de Jesus, venha. E a gente vai levantar um clamor, tá? Pode vir. Depois eu vou pedir a ajuda de alguns irmãos para estarem aqui e ministrarem oração, imporem as mãos e clamarem pela misericórdia de Deus. Eu quero que todo mundo aqui tenha um companheiro de oração, alguém por quem estaremos orando e clamando a misericórdia do Senhor. Agora fica de pé, meu querido, vamos orar. Tem alguém que você ama? Tem alguém que você ama que está precisando da intervenção de Deus? Se tem, a gente vai levantar um clamor por essa pessoa, porque o nosso Deus é um Deus de perto e de longe. A pessoa não precisa estar aqui não. Se Deus der, e quem dá é o decreto do Todo-Poderoso, do seu trono. Se Ele der um decreto lá, ninguém vai impedir isso de acontecer. Então a gente vai pedir: Senhor, eu não posso, mas fala o Senhor do teu trono e abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, e confessamos ao Senhor que a nossa fé é imperfeita, que a nossa fé é incompleta, que às vezes a gente vive lutas dentro da alma, que nós nos sentimos tão pequeninos, Senhor, tão impotentes. Pai, com a nossa mente nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas às vezes nós temos tantos temores dentro do coração, que assim como aquele homem, queremos crer, mas vivemos incredulidade. Por isso clamamos em nome de Jesus: Pai bendito, derrama do teu Espírito aqui nesse lugar, e que o teu Espírito ministre graça sobre o teu povo, que o teu Espírito testifique ao espírito de cada um que eles são filhos amados do Pai, que o teu Espírito, até com gemidos inexprimíveis, leve o clamor do coração silente até a tua presença. E agora eu quero te pedir: vem, Senhor, aqueles que precisam de libertação, que venha a libertação do céu, que todo o poder das trevas seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda algema de Satanás seja quebrada, que toda enfermidade que seja de origem demoníaca seja expulsa, que toda enfermidade que é falha do nosso corpo, que o Senhor abençoe com cura, que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Ó Pai, carrega, Senhor, as dores da alma e trata o coração ferido. É aquilo que nós clamamos, Senhor. Abençoa esses teus filhos. Nós estamos orando também por aqueles que não estão aqui agora, que onde quer que estejam, sejam visitados pela tua graça, que o Senhor os visite, que os anjos do Senhor os cerquem com a tua presença, levando a graça do céu determinada do teu trono, que o Senhor os abençoe e os guarde. Escuta, Deus, a nossa oração e revela o teu poder no meio do teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo fica de pé aqui.